Ele tinha tudo de bandeja. Já tinha os particulares, roupas de grife, um sobrenome que abria portas antes mesmo de bater. Mas por dentro, ele estava desmoronando, reprovando em todas as provas, se afogando em silêncio. Todos já tinham desistido dele, professores, colegas e até o próprio pai. Até que um dia, no canto mais silencioso da escola, uma faxineira, uma mulher negra, invisível para quase todos, disse algo que o atingiu mais forte do que qualquer lição. Ele achava que ela só limpava o chão, mal sabia que estava prestes a limpar tudo que ele acreditava saber. O nome dele era Lucas Araújo, filho único de Ricardo Araújo, um magnata de tecnologia que estampava capas de revistas de negócios como quem troca de estação. Lucas cresceu cercado de luxo em São Paulo. Festas de aniversário com artistas famosos, viagens internacionais, seguranças particulares, vida de novela. Mas no meio de tanta abundância, faltava uma coisa: propósito. Aos 17 anos, ele frequentava um dos colégios mais caros e exclusivos da cidade. Não porque merecia, mas porque o sobrenome Araújo era uma chave dourada. Nada de testes, nada de entrevistas. Apenas uma transferência bancária e o prestígio da família resolviam tudo. Nos corredores de mármore, cheios de quadros de ex-alunos ilustres, Lucas era conhecido por 3 coisas: a arrogância, as roupas caras e os fracassos acadêmicos. As notas eram uma piada. Professores o aprovavam por medo, não por mérito. E ele não se importava. Afinal, pensava, um dia vou herdar um império. O que um boletim pode fazer que meu sobrenome não possa? Ele debochava dos professores, ignorava os colegas e desfilava pelas aulas como se todos estivessem abaixo dele. Uma vez, chamado à sala da orientadora pedagógica, soltou a frase que correu pelos corredores: "Eu poderia comprar essa escola se quisesse. Que diferença faz uma nota?" Ninguém ousou confrontar. Afinal, perder a doação dos Araújo seria suicídio para a escola. Em casa, a situação era ainda pior. Seu pai, Ricardo, era um homem frio, de pedra, um bilionário feito por conta própria, que não aceitava desculpas nem mesmo do filho. "Você é uma vergonha", disse Ricardo numa noite depois de outra ligação da escola. "Se trabalhasse comigo, já teria sido demitido." Lucas cruzou os braços, rolando os olhos. "Mas eu não sou seu funcionário, sou seu filho." O pai respondeu, sem piscar: "O mundo não liga para isso. Ou você se torna alguém, ou será só mais um riquinho sem coluna. E eu não vou carregar você nas costas." O silêncio que se seguiu foi como um soco. Ricardo não estava blefando. No dia seguinte, Lucas voltou à escola como se nada tivesse acontecido. Entrou no estacionamento de professores com seu Audi Zero, presente do último aniversário, e andou pelos corredores como se fosse uma passarela. Alguns estudantes olhavam com inveja, outros com desprezo. Mas havia um olhar que não desviava. Uma mulher, negra, por volta dos 50 anos, passava o pano no chão perto da entrada lateral. Postura ereta, olhos atentos, uniforme amassado, mas presença firme. Para Lucas, ela era invisível. Apenas a faxineira, ruído de fundo. Ele não fazia ideia de que aquela mulher, chamada Dona Evelina, estava prestes a virar seu mundo de cabeça para baixo. A pressão começou a pesar. Mais provas, mais notas vermelhas. E então veio o golpe. O pai cortou os cartões de crédito, tirou o carro e obrigou Lucas a pegar o ônibus escolar como qualquer outro aluno. Numa manhã amarga, ele passou pelo corredor e viu novamente Dona Evelina, limpando o chão. Dessa vez, percebeu que ela murmurava algo enquanto esfregava o pano. A única verdadeira sabedoria está em saber que nada sabemos. Lucas parou. "O que a senhora disse?" Ela levantou o olhar, calma, sem medo. "Nada que você esteja pronto para entender, menino." Ele riu de nervoso, mas aquelas palavras ficaram na cabeça. Nos dias seguintes, as coisas só pioraram. Provas devolvidas com notas vergonhosas, 18 em literatura, 24 em matemática, 31 em história e um 0 redondo em biologia. Chamado novamente pela orientadora, ouviu sem rodeios: "Lucas, você está no fim da turma. Não é só comportamento, é fracasso."
Ele tentou escapar com arrogância. Eu contrato um tutor. Você já teve 3, todos desistiram. Aquilo o calou. Saindo pela porta dos fundos, cruzou mais uma vez com Dona Evelina, que limpava um refrigerante derramado. Ela sorriu discretamente. Você citou Sócrates outro dia. E você se lembra? Perguntou ela, erguendo-se devagar. Ficou na minha cabeça. Meio estranho ouvir filosofia de uma faxineira. Ela cruzou os braços. Mais estranho ainda é um garoto com o mundo aos pés não conseguir passar numa prova de leitura. Aquilo doeu. A senhora já foi professora, né? Não só de filosofia. Ensinei muito mais antes da vida me tirar do caminho. Lucas respirou fundo. Então me ensina, por favor. Ela o analisou em silêncio. Uma condição. Você deixa o sobrenome e o orgulho na porta. Começa do zero, do chão. Tá bem, ele sussurrou. Eu não aguento mais fracassar. Na manhã seguinte, antes do sol nascer, Lucas entrou na escola em silêncio segurando um caderno que ela havia lhe dado. Encontrou Dona Evelina no corredor leste, lustrando o piso em movimentos lentos e firmes. A senhora disse que ia me ensinar. Ela tirou um fone do ouvido, olhou para ele com calma. Disse, mas também avisei que não seria fácil. Eu não ligo, eu preciso disso. Ela fechou o pano de limpeza. Dobrou com cuidado. Então vamos começar. Meu nome é Evelina Nascimento. Agora o seu é apenas Lucas. Ele sorriu de leve. Por onde a gente começa? Primeira lição. Orgulho engana. Te faz achar que já sabe. Só quando você admite que não sabe é que começa a aprender de verdade. E assim começou. Todas as manhãs, antes das aulas, Lucas encontrava Dona Evelina. Ela não dava respostas prontas, fazia perguntas. O que essa frase te faz sentir? Por que esse personagem ficou em silêncio? Consegue me dizer como a coragem soa? Lucas, acostumado a zombar dos professores, começou a se perder nessas questões. Aos poucos, os livros deixaram de ser castigo e se tornaram espelhos. O caderno que Evelina lhe entregara se encheu de anotações, reflexões, medos, raiva do pai, vazio por dentro, e ela lia cada página. Uma noite, enquanto escrevia sozinho, 2 colegas passaram rindo. Olha o Riquinho Araújo agora escrevendo cartinha para a faxineira. Ele fechou o punho, pronto para reagir, mas Evelina apenas tocou seu ombro e disse baixinho: Não se mede profundidade com régua rasa. A frase cortou mais fundo do que qualquer ofensa. Dias depois, uma mensagem do pai. Última chance. Mude ou está fora. Sem carro, sem mesada, sem nada. Lucas leu. E, pela primeira vez, não sentiu medo. Sentiu-se pronto. Na sexta-feira, a escola estava em clima de fim de semestre. Entregas de boletins, reuniões, planos de futuro. Lucas entrou na sala da orientadora com uma pasta cheia de trabalhos refeitos, ensaios elogiados e um texto que havia escrito a pedido de Evelina, A Ilusão do Poder. Ricardo já estava lá, de terno cinza olhando o celular. Pegou o boletim, antes do filho. Notas melhores, ainda longe da perfeição, mas com comentários positivos dos professores. Demonstra iniciativa, participa ativamente, mudança significativa de atitude. O pai fechou a pasta com um estalo seco. É isso que você chama de progresso? Eu estou tentando, Lucas respondeu. Tentando com quem? O último tutor desistiu. Lucas respirou fundo. Com a Evelina, a faxineira. O silêncio pesou. O pai deu uma risada curta. Você só pode estar brincando. Ela foi professora. Me ensinou mais do que qualquer tutor que você pagou. Ricardo deu um passo à frente, voz baixa e dura. Você está envergonhando nossa família. Perde tempo com gente que não tem nada a oferecer. Lucas ergueu a voz. Ela me enxerga. Você nunca enxergou. O pai o encarou como a um estranho. Continue nesse caminho e perde tudo. Nome, dinheiro, futuro. Não me teste. Lucas sentiu a garganta queimar, mas disse que precisava. Talvez eu precise perder tudo para descobrir quem eu realmente sou. Na semana seguinte, Lucas estava diferente.
menos arrogante, mais calado, mas com um brilho novo nos olhos. Os colegas repararam, os professores também. Boatos começaram a circular. Alguns diziam que ele estava obcecado pela faxineira. Outros riam dele abertamente. Um vídeo rodou pelos grupos. Lucas sentado com Evelina após o horário. Legenda irônica: aula de fracasso. Mas ele não recuou. Pelo contrário, pregou no mural da escola uma cópia do seu ensaio com a frase: aprender não me torna fraco. Ignorância, sim. Lucas Araújo. No dia seguinte, o papel havia sumido, mas a mensagem já estava espalhada. Pouco a pouco, outros estudantes começaram a aparecer na biblioteca abandonada onde Lucas estudava com Evelina. Primeiro uma colega, depois 2, 3, em pouco tempo formaram um círculo. Eles não apenas faziam tarefas, discutiam, questionavam, choravam, riam. Era um espaço vivo, um lugar onde aprender significava despertar. Evelina citava autores que quase ninguém ali conhecia: Baldwin, Morrison, Conceição Evaristo, Paulo Freire. A função da liberdade é libertar alguém além de você. Lia em voz alta. Os jovens copiavam frases nos cadernos como se fossem mantras. A notícia chegou à direção. Chamaram Evelina à sala da vice-diretora. Recebemos reclamações. Pais querem saber por que seus filhos estão com a equipe de limpeza depois da aula. Isso é irregular. Estou ensinando, respondeu Evelina. Mas não é sua função. Não está no contrato. Ela a encarou firme. Salvar um aluno também não está no contrato. Mas eu fiz mesmo assim. No dia seguinte, Lucas soube da ameaça. Eles querem que a senhora pare? Sim. Isso é absurdo. Eu vou contar para o meu pai. Vou denunciar. Ainda não, disse Evelina segurando seu braço. A sua voz precisa ser forte por si só, não pelo sobrenome que carrega, pelo que você é. Lucas assentiu com os dentes cerrados. Sabia que a tempestade estava chegando e, no fundo, desejava que viesse logo. O dia da reunião geral chegou. Auditório cheio. Pais, professores, alunos. O diretor no palco, discurso ensaiado sobre excelência e tradição. Lucas sentia o coração martelar no peito. Evelina, lá no fundo, observava em silêncio, com um uniforme simples e os olhos firmes. Quando abriram espaço para perguntas, ninguém se levantou, até que ele ficou de pé. Meu nome é Lucas Araújo, e eu preciso falar. O burburinho tomou conta. Alguns riram, outros cochicharam. O diretor tentou interromper. Senhor Araújo, este não é o momento. Mas Lucas ergueu a voz. A escola me deu tudo, menos o que realmente importa. Aprender, crescer, ser visto. Silêncio. Quem me ensinou não foi nenhum tutor caro, nem os privilégios do meu sobrenome. Foi ela. Ele apontou para o fundo. Todos se viraram para Evelina. Uma faxineira, que muitos aqui nem olham nos olhos. Ela me mostrou que a verdadeira sabedoria começa quando a gente admite que não sabe nada. Foi com ela que aprendi a ler de verdade, a pensar de verdade, a ser alguém de verdade. O auditório explodiu em murmúrios. Pais indignados, professores desconfortáveis, alunos boquiabertos. O diretor suava. Ricardo Araújo, sentado na primeira fila, se levantou furioso. Chega, Lucas! Desça daí agora! Mas o filho não obedeceu. Pela primeira vez, não obedeceu. Eu não vou descer. Eu não vou me calar. Porque eu descobri que a maior pobreza não é a falta de dinheiro, é a falta de visão. Alguns alunos começaram a aplaudir. Outros se levantaram também. O barulho cresceu. O grito ecoou no auditório como uma revolução silenciosa. Evelina, imóvel,
deixou escorrer uma única lágrima. Naquele instante, Lucas não era mais o herdeiro perdido. Era apenas um jovem que, finalmente, tinha encontrado a própria voz. Após a noite do auditório, nada na escola parecia o mesmo. Os corredores, antes cheios de risadas superficiais e comentários banais, agora estavam impregnados por um silêncio denso, quebrado apenas por cochichos rápidos. Pais haviam se dividido. Uns exigiam a demissão imediata de Evelina, acusando-a de incitar rebeldia entre os alunos, enquanto outros, em segredo, admitiam que ela havia dado mais vida às mentes de seus filhos do que todos os professores em anos de aulas repetitivas. Os colegas de Lucas também mudaram. Pela primeira vez, ele não foi recebido com olhares de desprezo ou zombaria. Alguns o observavam com respeito, outros com uma curiosidade desconfiada. Havia, porém, os que não escondiam ódio. Para eles, ele era o traidor que cuspira no próprio nome e ridicularizara a tradição que sustentava a escola. As piadas sumiram, mas em seu lugar surgiram frases cortantes, ditas em voz baixa, carregadas de ressentimento. Evelina caminhava pelos corredores com o mesmo passo calmo de sempre, mas sua expressão denunciava o peso da situação. Já havia recebido 2 advertências formais da direção, além de ameaças veladas de que poderia perder o emprego se insistisse em interferir na formação dos alunos. Ainda assim, ela não recuava. Para Lucas era como se sua presença fosse uma âncora em meio à tempestade, firme, silenciosa, mas impossível de ignorar. Naquela semana, um grupo de pais organizou uma reunião emergencial. Lucas soube disso porque ouviu seu nome mencionado diversas vezes nos corredores, sempre acompanhado de palavras como escândalo, vergonha ou má influência. Quando voltou para casa naquela noite, encontrou seu pai à sua espera, sentado no escritório com uma taça de vinho e o olhar gelado. "Você conseguiu", disse Ricardo com a voz baixa e controlada. Transformou o nome da nossa família em alvo de chacota. Lucas tentou responder, mas o pai ergueu a mão. "Não quero ouvir justificativas. Você foi manipulado por aquela professora medíocre. Amanhã mesmo vou à direção exigir a expulsão dela." Lucas sentiu um aperto no peito. Ele sabia que esse momento viria, mas não estava preparado para a frieza com que o pai tratava o assunto. "Não foi ela, pai. Eu falei porque precisava, porque era verdade." "Verdade? A verdade é que você é meu filho, e sua função é honrar esse nome. Não existe outra." O silêncio que se seguiu foi sufocante. Lucas percebeu, com uma clareza dolorosa, que não havia espaço para diálogo. Seu pai não queria entender, apenas controlar. Nos dias seguintes, a pressão aumentou. Evelina passou a ser observada em todas as aulas. Qualquer palavra dela era anotada e relatada à coordenação. Alguns alunos começaram a evitá-la, temendo represálias. Mas outros, os mesmos que antes zombavam, passaram a procurá-la em silêncio, pedindo conselhos, querendo ouvir algo que não viesse dos livros obrigatórios. Era como se, apesar do cerco, uma chama tivesse sido acesa. Lucas, por sua vez, começou a sentir o isolamento pesar. Em casa, o clima era insuportável. Na escola, os olhares eram divididos entre hostilidade e expectativa. Ele percebeu que estava em um ponto de ruptura. Sabia que, em breve, teria de escolher entre permanecer sob a sombra do pai ou arriscar-se em um caminho próprio, sem garantias de futuro. Numa tarde chuvosa, ao sair da biblioteca, encontrou Evelina na saída lateral da escola. Ela estava segurando uma pasta cheia de papéis e sua expressão era séria. "Estão me pressionando para sair", confessou. "Talvez eu não dure muito aqui." Lucas sentiu um vazio abrir-se dentro dele. "E se isso acontecer?" perguntou a voz quase um sussurro. Evelina o olhou nos olhos. Havia firmeza ali, mas também uma doçura estranha, quase maternal. "Então continuaremos de outro jeito. O conhecimento não cabe apenas dentro dessas paredes." Ele assentiu em silêncio, entendendo mais do que as palavras diziam. Algo dentro dele se movia. Uma certeza, ainda frágil, mas impossível de ignorar. Se a escola não aceitasse aquela chama, eles teriam de levá-la para fora.
E foi assim que, sem perceber, Lucas deu o primeiro passo em direção a uma vida totalmente diferente. Uma vida sem a proteção sufocante do pai, sem as paredes douradas da escola, mas com algo que nunca tivera antes: um propósito. Ricardo não suportou o escândalo por muito tempo. Naquela noite, após um jantar tenso, ele anunciou a decisão como se fosse um veredito. Não pagaria mais nada para o filho. Sem carro, sem mesada, sem privilégios. Além disso, ameaçou enviá-lo para um colégio interno fora do país, onde a rebeldia seria tratada com disciplina. Lucas ouviu em silêncio. Algo dentro dele se quebrou, mas ao mesmo tempo surgiu uma estranha sensação de liberdade. Quando o pai terminou de falar, ele simplesmente levantou-se da mesa, foi ao quarto e começou a arrumar algumas roupas em uma mochila. A mãe tentou interferir, mas a voz dela era frágil demais diante da autoridade de Ricardo. Naquela noite, Lucas deixou a casa em que crescera, levando apenas o necessário. Encontrou um quarto pequeno para alugar perto do centro, com paredes descascadas e uma janela que mal fechava. Era pouco mais do que um cubículo, mas era dele. Para pagar, aceitou um trabalho em meio período em uma cafeteria. Lavava xícaras, carregava caixas, limpava mesas. No começo, o esforço físico o exauria. O luxo em que vivera nunca o preparara para aquilo. Mas a cada dia, sentia crescer uma estranha satisfação. Tudo o que possuía agora era fruto de suas próprias mãos. Na escola, sua presença passou a causar espanto. Muitos cochichavam ao vê-lo chegar de transporte público, roupa simples, semblante cansado. Alguns riam, outros o olhavam com admiração contida. Evelina, ao descobrir sua situação, ofereceu ajuda sem hesitar. Trouxe livros usados, indicou locais baratos para comer e, sobretudo, o escutou sem julgamentos. Entre os dois formou-se um laço mais forte, uma cumplicidade silenciosa. Mas a pressão sobre ela também aumentava. A direção convocou reuniões, insinuações sobre má conduta circulavam pelos corredores. Ela, porém, não recuava. Continuava a ensinar com a mesma intensidade, ainda que agora medisse as palavras para não fornecer munição aos que a queriam fora dali. Lucas percebia o esforço dela e sentia uma responsabilidade crescente. Não podia deixá-la enfrentar tudo sozinha. Numa noite, sentado em sua cama estreita, olhando o teto manchado de umidade, ele entendeu que já não havia volta. O caminho que escolhera era duro, mas verdadeiro. Pela primeira vez, a vida não era uma prisão dourada. Era um campo aberto, cheio de riscos, mas também de possibilidades. E, nesse instante, decidiu que não apenas resistiria, criaria algo novo, algo que ninguém, nem mesmo seu pai, pudesse destruir. As semanas seguintes foram de adaptação. Lucas acordava cedo, trabalhava horas na cafeteria e depois seguia para a escola, muitas vezes exausto. Ainda assim, não deixava de estudar. Com os livros que Evelina lhe emprestara, começou a mergulhar em temas que nunca haviam sido tratados em sala de aula: filosofia, literatura crítica, histórias de revoluções e pensadores que tinham desafiado sistemas rígidos. Aos poucos, alguns colegas se aproximaram, primeiro em segredo, pedindo que Lucas explicasse certos textos, depois formando pequenos encontros em horários livres. O que começara como conversas discretas transformou-se em uma espécie de círculo paralelo de estudos. Eles se reuniam em uma sala vazia, ou mesmo na cafeteria depois do expediente, discutindo ideias que jamais seriam aceitas no currículo oficial. A direção percebeu os movimentos e tentou sufocar a iniciativa. Chamou Lucas à sala dos coordenadores, acusando-o de fomentar rebelião e de manchar a reputação da instituição. Mas ele não se intimidou. Pela primeira vez, respondeu com firmeza, argumentando que estudar não era crime e que a verdadeira vergonha era uma escola que temia o pensamento crítico. Os professores presentes ficaram em silêncio. Alguns desviaram o olhar, incapazes de enfrentar a verdade dita em voz alta. Enquanto isso, em casa, Ricardo descobriu que o filho havia recusado retornar. A fúria tomou conta dele. Contratou um detetive particular para seguir os passos de Lucas, convicto de que em breve encontraria uma falha para forçá-lo de volta.
Mas quanto mais informações recebia, mais se irritava. O filho não estava perdido em vícios ou más companhias, mas sim construindo, com esforço, uma vida simples e independente. A notícia se espalhou entre os alunos. Lucas trabalhava, morava sozinho e estudava fora das regras. Para alguns era motivo de escárnio, para outros, inspiração. O círculo cresceu, atraindo jovens que até então nunca ousaram questionar nada. Evelina, percebendo o alcance do que estava nascendo, passou a orientá-los com ainda mais cuidado, sempre lembrando que toda mudança começava com ideias, mas precisava de coragem para se sustentar. Numa dessas reuniões, Lucas levantou-se diante do grupo e disse que não queria apenas questionar, queria construir um espaço real, fora da escola, onde pudessem aprender livremente, sem medo de punição. As palavras provocaram silêncio, mas logo os olhares se iluminaram. Ali, naquele instante, nascia algo maior do que todos imaginavam. E foi assim que a resistência silenciosa começou a se transformar em um movimento. O primeiro passo foi encontrar um lugar. Um dos colegas de Lucas, cujo tio possuía um armazém abandonado perto da estação de trem, ofereceu o espaço. Era frio, cheio de poeira e caixas velhas, mas tinha algo que nenhum salão da escola possuía: liberdade. Com algumas lanternas e mesas improvisadas, transformaram um depósito em sala de estudos. No começo, apenas 5 ou 6 apareciam, mas com o tempo, o grupo cresceu. Trouxeram cadeiras velhas, livros emprestados, até o quadro de segunda mão. Ali discutiam filosofia, poesia, ciência, política. Não havia provas, notas ou regras rígidas, apenas a sede de aprender. Evelina, arriscando cada vez mais sua posição, começou a visitá-los em segredo, trazendo materiais e propondo debates. A cada encontro, Lucas sentia uma força diferente dentro de si. Já não era apenas o aluno humilhado ou o filho rebelde. Era alguém que inspirava outros a buscar mais. Aquela sensação de pertencimento, construída não pelo sangue ou pelo nome da família, mas pelo esforço coletivo, o alimentava de uma maneira inédita. Mas o movimento não passou despercebido. Um dia, ao sair do armazém, Lucas percebeu um carro estacionado do outro lado da rua. Reconheceu o motorista de imediato. Era o detetive contratado por seu pai. O coração disparou. A qualquer momento, Ricardo descobriria o que estava acontecendo. Evelina, ao saber da vigilância, ficou apreensiva. Sabia que a revelação poderia significar não apenas sua demissão, mas também consequências severas para os alunos envolvidos. Ainda assim, não recuou. Se eles têm medo, é porque já estamos mudando alguma coisa, disse com firmeza. Naquela noite, Lucas voltou para o quarto minúsculo com uma certeza inquietante. O movimento não poderia mais permanecer escondido por muito tempo. O confronto com o pai e com a escola era inevitável. E pela primeira vez, ele não temeu essa ideia. A tensão atingiu o limite quando a direção da escola convocou uma assembleia extraordinária. Ricardo estava presente, ao lado de outros pais influentes. O clima era de tribunal. Acusaram Lucas de desrespeito, de incitar os colegas contra a autoridade, de manchar o nome da instituição. Alguns pediam expulsão imediata. Mas Lucas não se calou. Pediu a palavra e falou diante de todos. Não gritou, não provocou. Apenas contou o que tinham construído. Um espaço onde aprender não era competição, mas partilha. Onde ninguém precisava temer ser humilhado. Onde cada voz tinha valor. Disse que não buscava destruir a escola, mas mostrar que existia outra forma de educar. O silêncio que se seguiu foi pesado. Alguns pais balançaram a cabeça em reprovação, outros se entreolharam, inseguros. Evelina, no fundo do salão, sentiu o coração acelerar. Nunca imaginara que um aluno pudesse sustentar com tanta firmeza uma posição diante de tantas forças contrárias. Ricardo se levantou, vermelho de raiva, acusando o filho de ingratidão e rebeldia. Mas, antes que pudesse terminar, uma mãe se pronunciou. Confessou que o filho, antes apático e sem interesse pelos estudos, agora passava as noites lendo, por causa das reuniões no armazém. Outro pai admitiu, com voz trêmula, que percebia pela primeira vez entusiasmo genuíno em casa. A assembleia se transformou.
O que era para ser um julgamento virou debate. Vozes divergentes se ergueram e, pela primeira vez, o monopólio da escola foi questionado em público. A direção tentou encerrar a sessão às pressas, mas já era tarde. A semente havia sido plantada diante de todos. Naquela noite, ao sair, Lucas olhou para o pai. Ricardo não disse uma palavra. Apenas desviou o olhar, incapaz de compreender como perdera o controle. Evelina aproximou-se e, com um leve sorriso, sussurrou: "Seja qual for o resultado, você já mudou tudo." E pela primeira vez, Lucas acreditou. Não era apenas uma revolta juvenil, era o início de uma transformação que ninguém mais poderia ignorar.